Como início da pergunta, que a gente quer saber, quem é Jesus para um ateu? Só isso, só para começar. Tá, essa pergunta também sobre quem é Jesus, também ela é muito variável dentro do grupo ateísmo, né? Para alguns, Jesus nunca existiu, seria uma invenção. Para outros ateus, o Jesus, ele existiu, existe um Jesus histórico, né? Um cara que teria uma boa oratória, que teria capacidade de persuadir pessoas e tudo mais, que tenha nascido em determinada cidade, né, em algum lugar. Para muitos ateus, Jesus nasceu na Galileia e não em Belém, como alguns cristãos acreditam. Então, assim, ele seria uma figura histórica, assim como Buda, assim como os Zaratustras, né, que são personagens também que têm uma mentalidade um tanto parecida com a de Jesus. Só que pessoas, após a morte de Jesus, teria distorcido o que de fato ele promoveu. Para muitos ateus, Jesus era uma pessoa revolucionária para aquela época dele, né? Ele batia de frente com o sistema vigente, uma crença um pouco mais forte, né? Que as pessoas, os judeus, né, tinham uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa doutrinação e regras, né, a serem seguidas, e Jesus, ele aparece como uma figura que tenta quebrar essas regras, né, de mudar ou modificar essas regras. Bom, finalmente, né, vamos lá, eu tive que resolver um problema no fone aqui, que tá ouvindo não imagina, né, mas foi isso que aconteceu. Você falou duas coisas que eu fiquei curioso. Primeiro, que Jesus é uma figura, assim, há a possibilidade, né, alguns creem que Jesus foi uma figura pública que influenciou uma geração, foi isso que eu entendi. Né? Agora, essa influência, que foi uma quebra de paradigma, que realmente aconteceu, né, esse pensamento é basicamente o mesmo do cristianismo, por isso nós somos chamados de cristãos, né, mas nós cremos na divindade de Cristo também, e esse é o ponto, o contraste, pelo que eu entendi. Agora, essa questão de Jesus ter sido uma figura pública que mudou, né, ou tentou quebrar os paradigmas da sua época, isso é uma coisa boa ou ruim, na sua opinião? Você compara Jesus com outras pessoas, né, como, por exemplo, Buda, Zaratustra, se não me engano, eu posso ter enganado aqui na questão do Buda, porque tem um tempo que eu ouvi o áudio, né? Eu ouvi o áudio, fui gravar e não tinha mais microfone, tive que resolver e tal. Um monte de coisa aconteceu até esse áudio chegar aqui. Mas, enfim, você comparou ele como Zaratustra e outros nomes. Só que esses outros nomes, na verdade, eles não, digamos que eles não fizeram muita coisa, eles não mudaram tanto assim, né? Eu já ouvi relatos e eu já ouvi discursos de Buda e que não são tão profundos dentro da sociedade, por exemplo, quanto os textos de Jesus. Né? E o Zaratustra, na verdade, parece mais uma cópia de Jesus. Zaratustra, Nietzsche construiu um Cristo para ele, né? E aí ele constrói uma história, e que é interessante, né? Eu li Zaratustra. No início, eu li Zaratustra e eu escrevia sobre Zaratustra, porque é um cara sábio, um cara inteligente, eu gostava dessa ideia. Né? Mas a minha pergunta é a seguinte, com que base, né, o ateísmo diz que foi modificado o ensino de Jesus? Né? E outra questão, foi modificado no texto escrito ou no ensino dito nas igrejas? Né? Qual das duas partes foi modificado? Na realidade, com relação ao Zaratustra e Jesus, que você disse que Zaratustra seria mais uma cópia de Jesus do que o inverso, na realidade, Zaratustra, ele nasceu primeiro do que Jesus, né? E, no caso, os hebreus, quando no cativeiro babilônico, eles tiveram contato com a religião do zoroastrismo. E nesse cativeiro, a religião oficial dos persas ali, representada pelo Ciro, né? Ciro II, se não me engano, a religião dele era o zoroastrismo. E os hebreus tiveram contato com essa religião, essas ideias, né?
do dualismo entre bem e mal, né, onde o bem era representado pelo deus Mazda, né, pela divindade Mazda, e o mal representado pelo Ahriman, que posteriormente para os cristãos se tornou aí uma ideia que é o diabo, né, o Satanás. Então, muitos historiadores que não são, digamos, teístas, acreditam que, no caso, o zoroastrismo, ele tipo que contaminou a mente de alguns hebreus ali, da maioria dos hebreus que no caso estiveram no cativeiro babilônico, no caso. Então serviu de inspiração para futuros escritores aí. Com relação à questão de Jesus, né, também, se eu não me engano, os livros, né, do Evangelho foram escritos em grego, né? E as pessoas que escreveram esses livros, eles tinham uma mentalidade grega, eles eram helenizados, pessoas muito intelectuais. E você consegue observar essa contaminação grega nos textos quando você pega, por exemplo, desde o nascimento de Jesus, como foi esse nascimento, né? Como foi a concepção de Maria, uma virgem humana que concebeu né, um filho de um Deus, né? Nascendo Jesus como se fosse uma espécie de semideus, uma ideia completamente pagã, que veio do paganismo. Isso era muito comum na mitologia grega. Você via a figura de Zeus, onde ele já chegou a engravidar algumas mulheres, né, virgens e humanas, né, e onde nasciam os semideuses. No caso, Hércules é um exemplo. Mas a Leda, por exemplo, era uma mulher que Zeus, para poder ter relações com ela, ele teve que se transformar, né, em um cisne, né, e assim, nessa configuração, ele conseguiu conceber a Leda. É uma história bem parecida com o que se vê no cristianismo. Então a gente vê essa contaminação de ideias promovidas aí na mente dos escritores dos evangelhos. Outro ponto que eu tenho que ressaltar, que você colocou, é porque que Jesus mudou a época, né, a história de antes de Jesus e depois de Jesus Cristo, né? E por que Zaratustra e no caso Buda não conseguiram esse mesmo feito? É muito simples, porque tudo é devido a um fator histórico importante, quando isso só foi possível por conta quando o Império Romano adotou o cristianismo como sua religião oficial do Império, né? Que era o maior império que existia naquela região, né? Que pegava desde ali aquela área toda do Oriente Médio, uma parte do Oriente Médio indo em direção à Europa, né? Então, era o maior império que existia, então adotando essa nova religião como oficial, a partir do aval aí de Constantino, aí se tornou a maior religião do mundo. Essa parte do seu discurso é bem interessante, não porque seja de um ateu, né, mas porque ela vem de um grupo que a gente chama de liberal. O liberal, ele vai enxergar Jesus em outras culturas, igual você fez, né? Só que ele vai reconhecer tanto aquelas culturas quanto a nossa, né? E ele vai aceitar a divindade tanto de Jesus quanto de Zeus, ou de Hércules, nesse caso. Hércules a gente sabe, não existiu, mas eles aceitam a divindade, no caso, né? Eles adotam e ajuntam tudo como uma parte só. Isso tem acontecido dentro do cristianismo, né? E aí o que leva a gente a pensar o seguinte: será que toda distorção, né, que tanto o ateu quanto a pessoa comum que não entende de teologia, será que toda essa distorção ela não é causada também por parte da incompetência de quem te ensina? Um dia você foi cristão e você aprendeu tudo pelas metades, e aí você encontrou outras respostas dentro do ateísmo que foram mais bem explicadas, fizeram mais sentido para você. Não que seja verdade, mas que foi mais bem explanada para você. Será que isso também não é um reflexo da incompetência dos líderes religiosos hoje? O que já me leva para a segunda pergunta dessa segunda parte. Como foi, agora isso é
isso é particular, mas você responde do jeito que você quiser. Como foi a sua experiência religiosa? Conta pra gente aí um pouquinho só dela. Beleza. No meu caso, eu era um cristão, só que eu era da igreja católica, né? Eu era católico e, no caso, quando eu era católico, eu lia a Bíblia e interpretava praticamente quase tudo da Bíblia de forma literal, né? Eu acreditava que de fato existia quando eu lia Gênesis, por exemplo, que de fato ali era uma serpente falante que falou lá com a Eva e lubridiou Eva para poder comer do fruto. Ou seja, você é só dando um exemplo de que eu entendi a Bíblia, né? Muita coisa da Bíblia eu entendia de forma literal. Até a parte de Êxodo também. Hoje, por exemplo, depois que eu me tornei ateu, que estudei mais sobre algumas coisas da teologia mesmo, né? Eu não sou teólogo, mas estudei um básico só para poder compreender um pouco dos fatores históricos. Aí que eu fui entender que muitas coisas ali não correspondem ao que muitos teólogos acreditam mesmo, né? Como essas situações aí de partes literais. Questões e há uma certa interpretação, o cara tem que saber um pouco de hermenêutica aí para poder entender bem. Pois bem, no caso eu comecei no catolicismo e depois a primeira coisa que me veio em mente assim com o passar do tempo, né? Eu me tornei ateu há mais ou menos há 5 anos. Então, quando eu comecei a ter uma ideia de ateu foi quando me veio à cabeça porque que Deus permitiu, por exemplo, a serpente, né, alguma coisa do mal representada pela serpente, a lubridiar Eva e assim o ser humano passar a ter o conhecimento do bem e do mal, e sendo que esse Deus já sabia de tudo, né, de antemão, porque que ele permitiu e blá blá blá. Foi a partir daí que começou a duvidar, né, da crença, né? Então, a partir disso aí eu comecei a ficar curioso e fui estudar, pesquisar, e aí, sem querer, acabei entrando em páginas ateístas e, a princípio, foi um espanto para mim, né? Porque os raciocínios que eles desenvolviam eram muito lógicos e pertinentes, né? E eu sou um cara que, tipo, eu não fico muito só na parte da fé, né? Eu gosto de coisas que façam sentido. E coisas que fogem da lógica, por mais que a Bíblia dizia lá que para você tem que se fazer de louco, né, para se tornar sábio, mas isso daí para mim seria uma coisa muito intrigante e acabei caindo de cabeça nesse assunto. Então foi a partir daí que eu comecei a despertar novas ideias e procurar novas fontes de estudo. Não, é bem interessante isso aí, porque você teve uma dúvida sobre... Uma dúvida não, né? Você entrou em parafuso pelo fato de Deus ter permitido que o pecado entrasse no mundo através da serpente de Eva, de Adão e tal, né? E muita gente vem falar comigo sobre isso. Até hoje as pessoas vêm falar comigo, Deus é o autor do mal ou não? Né? E muita gente julga o calvinismo de pregar que Deus é o autor do mal. Na verdade, ninguém prega que Deus é o autor do mal, mas sim ele deixou o mal entrar ali no Éden, e ele não fez nada quando Eva caiu e quando Adão caiu. Ele não fez nada para impedir. Nada que ele já não tinha feito, né? Porque no fundo, ele já tinha feito algo muito importante, que é determinar que ele não podia fazer aquilo. Então, quando Deus determina que você não pode fazer isso, e você vai e faz, o que ele tinha que fazer para você não fazer aquilo era ter avisado, e ele avisou. Mas aí, por determinação não, por vontade própria, Adão e Eva caem e o mal entra na humanidade, né? Mas, então, essa é uma questão que aparece muito para mim, e a gente vai atrás da Bíblia tentar responder na medida do possível, né? Como no ateísmo vocês têm coisa que vocês não se arriscam a responder, na Bíblia também não. A gente também tem coisas que não se arrisca a responder com tanta ênfase, com tanta certeza. Agora, a questão é, quando você teve essa dúvida, você não foi no líder
no seu padre, ou sei lá, no líder de jovens, e fez a pergunta, ou se você fez, qual foi a resposta que a igreja te deu, né, sobre essa questão? Uma outra questão que a gente fala sempre, mas que, por exemplo, pentecostais e outras linhas, né, religiosas insistem em interpretar a Bíblia de forma literal. Né? A Bíblia ela tem vários tipos de texto diferentes. E até alguns pastores famosos, que são dispensacionalistas, interpretam alguns textos de forma literal, né, e causa confusão. Só que eu acho que você percebeu um detalhe muito importante da Bíblia. Alguns textos são simbólicos, mas ensinam uma verdade literal. Então, no Éden, a gente não sabe se era uma serpente de verdade, uma cobra que falou com Eva. Mas a verdade por trás dessa ilustração é que Eva foi enganada e desobedeceu a Deus. Agora, muitos crentes erram nesse caso também de tentar interpretar a Bíblia de forma literal. Ou seja, está escrito, por exemplo, isso muito do texto dos profetas, né? Está escrito que Jesus vai restaurar Israel. Aí o cara começa a ficar doidão. Meu filho se chama Israel, ele respondeu aqui atrás. A pessoa começa a ficar doidona achando que Jesus vai restaurar a nação, né, o governo humano de Israel, quando na verdade é um símbolo, né? Isso significa que Jesus viria restaurar a espiritualidade, né, restaurar o povo, né, o seu povo que estava morto. Né, e isso causa muito problema até hoje. A gente tem que ficar explicando várias vezes a mesma coisa por causa dessa literalidade. Né? Todos os textos são literais. E quem erra muito nisso são muitos pentecostais. Os dispensacionalistas erram muito em ler dessa forma aí, e um nome famoso, né, não sei se você conhece, é o tal do Dake. Para ele a Bíblia inteira é literal. Estou colocando isso aqui para você entender, e para quem está ouvindo a gente também entender que esse é um erro comum, né, e que leva muita gente a desacreditar. Mas por que eles desacreditam? Porque a Bíblia está escrita literal? Não. Porque alguém falhou em ensinar do jeito certo. E aí nessa falha abre caminhos diferentes. Aí sim chega o ateu e explica do jeito que ele acha mais certo. Essa pessoa concorda e vira ateu, realmente. Isso é fato, acontece mesmo. Vamos lá. No caso, essa questão de como é que eu cheguei a essa dúvida e como foi explicado para mim na igreja, né? E até mesmo por amigos que eram mais entendidos da Bíblia. Primeiro eles falavam que Deus não teve culpa porque ele avisou, assim como você explicou aí, né? Que Deus avisou a Eva e a Adão, mas mesmo assim eles desobedeceram e tal, e por isso o pecado entrou no mundo, né? Através deles dois. Então, assim, só que aí logo quando ele me deu essa resposta eu já tinha uma outra pronta já em mente, né? Porque eu já esperava essa resposta da pessoa que tem fé na Bíblia, né? E eu joguei uma outra para ele porque ele acreditava que Deus era onisciente. Ele respondeu que sim, que Deus era onisciente, onipotente. Aí eu perguntei para ele, mas se ele era onisciente, então por que além de ele ter criado a árvore do conhecimento do bem e do mal, permitiu que a serpente estivesse lá no jardim para lubrificar a Eva, se ele já sabia de tudo isso? Mesmo que ele avisasse, não faz sentido ele avisar algo que ele já sabe, entendeu? E por mais que ele avise, ele já sabe o resultado final. Seria a mesma coisa de você avisar para o seu filho que está na beira de uma piscina para não pular na piscina, que ele vai se afogar. E você já sabendo que ele vai pular na piscina e vai se afogar, você vai avisar para quê? Você teria duas situações. Ou você permite que ele fique lá e já sabendo que ele vai cair na piscina e vai morrer afogado, ou você tenta nem avisar ele, nem nada. Você já tira ele da piscina, leva para ele para outro lugar e tudo mais, entendeu? Por que ele não faria isso com alguém que ele ama, entendeu? Porque um pai normal faria isso. Se ele tem certeza que vai acontecer, o que ele vai fazer? Vai evitar tal situação. Só para complementar ainda mais o meu raciocínio, seria a mesma coisa de você botar seu filho na beira de uma piscina que ele não sabe nadar e dizer para ele não pular, aí você sai de perto, deixa ele lá
e ainda chama mais alguma pessoa para poder ajudar a persuadir ele a pular. Não, pode pular que você não vai acontecer nada com você, entendeu? E sendo que você já sabe de tudo, né, de antemão, do resultado final disso daí, dessa brincadeira, né? O resultado você já sabe. Para que você vai fazer um teste, entendeu? Não tem teste nenhum, é porque você quer aquele resultado. Não, sim, Deus sabe de tudo. Deus já sabia que ia criar a Terra. A gente precisa ser honesto. Deus sabia tudo. Só que o conhecimento dele não termina na queda. Como muitos pensam, não, Deus sabia que o homem ia cair. Mas o conhecimento de Deus não termina ali na queda. Ele é infinito. Ele sabia, ao mesmo tempo, como Adão e Eva iriam cair, e também sabe como vai ser na eternidade isso tudo, né? Quando eles morrerem, o que vai acontecer. É como se Deus estivesse tanto no passado quanto no presente ao mesmo tempo. Por isso ele pode permitir acontecer essas coisas. Outras coisas ele não permite que aconteça, entende? Porque não faz parte da vontade dele. Outras coisas boas, outras coisas ruins, ele não permite pronto. E essa ele permitiu, né? Porque foi a vontade dele. Ele enxergou a criação, a queda, e ele enxerga aonde estão Adão e Eva agora. A gente não sabe onde está, né? Mas ele enxerga tudo. Então a visão de que Deus conhece todas as coisas não pode terminar no momento da queda. Ele termina também na restauração. Como, por exemplo, Adão e Eva caem, Deus permite que eles caiam, mas ele não mata os dois como ele poderia ter feito. Ele restaura os dois, né? E aí depois ele vai trabalhar essa restauração dentro do povo de Deus, né? E aí a gente vai entrar em outras questões que não vão caber agora aqui, mas que outro dia, se você quiser, se você quiser, eu converso com você com muito prazer. Vou pegar a próxima pergunta aqui. Sim, eu entendo. Muita gente tem medo de responder essa questão. Mas a resposta mais rápida e mais lógica, e que não fere as escrituras e nem a religião cristã, é que Deus permitiu isso porque ele quis. Agora, não que a gente tenha a obrigação de saber o porquê ele quis assim. Essa já é outra questão, a gente não vai saber. O próprio texto bíblico fala, né, que a gente não vai conhecer a mente de Deus. O salmista fala lá em Salmo 139 que o conhecimento, a sabedoria de Deus é tão elevado que ele não pode alcançar. Ou seja, a gente não vai saber tudo mesmo sobre Deus. Isso é uma coisa que a Bíblia deixa claro. Ela não tem medo de falar sobre isso, não. Mas Deus realmente quis que fosse assim. Agora, o outro detalhe é que Deus não fez isso, né? Ele não pegou a maçã e colocou na mão da Eva, mas ele permitiu que isso acontecesse. A gente chama isso de decreto permissivo, onde Deus decreta que algo aconteça por causa e que as suas criaturas façam isso, entende? Mas muita gente não sabe responder essa questão e tem medo, né? Tem medo de falar e acaba ficando com a dúvida. Essa questão vem de um ateu, mas a gente responde isso para arminianos o tempo todo, né? Muitos arminianos vêm com essa questão para a gente. Vou ouvir o seu próximo áudio aqui. Beleza, pergunta 3. Dentro do cristianismo, nós ensinamos que a fé e a salvação, ela é um dom de Deus. Eu queria falar com você sobre fé, né? A fé, para a gente, é a certeza daquilo que não se vê. É a certeza, nesse caso, né? O conhecimento daquilo que é impossível de provar. Eu queria saber da cosmovisão do ateu. O que é fé? Resumidamente, fé para um ateu seria acreditar em algo sem evidências e sem provas, né? Se você acredita em algo sem provas, sem evidência, você acredita por fé. Por exemplo, se você acredita que exista multiversos, mas sem provas, sem nenhuma evidência do mesmo, você acredita por fé, entendeu? Já dentro de uma visão mais teológica, bíblica, né, no caso, a fé é isso aí que você colocou, que é bem próximo do que eu estou afirmando aqui. É uma certeza daquilo que não se vê, né? Então, eu acho ainda mais grave ainda do que tem na Bíblia, né? É a certeza daquilo que não se vê ou que não se tem de evidência.
Seria mesmo se o cara dissesse que ia ter fé na Mega Sena, né? Quando jogasse na Mega Sena, a fé do cara seria a firme certeza de que ele vai ganhar. Isso seria ter fé. Ele tem uma certeza de que vai ganhar jogando na Mega Sena. Mesmo sem ter evidência nenhuma que vai ganhar. Entendeu? Então, no caso, a minha resposta seria essa. Beleza. E dá para igualar o que é fé com algum termo do ateísmo ou da ciência? Você consegue, tipo, a fé pra gente é isso, né? É o mesmo que isso. Ou fé é algo que só existe no cristianismo? Certo. No caso, como eu te falei, a fé, geralmente para os ateus, é acreditar sem evidências, né? Por isso que o ateu ele usa muito a ciência, porque a ciência ela não acredita nas coisas por fé, porque uma das coisas que tem que se ter para dar embasamento em teorias científicas são as evidências. E quando não há evidência de nada, então aí se torna uma coisa mais no campo dos teístas, né, de quem acredita por fé. No caso, para mim, a fé só está mais restrita à ideia dos teístas mesmo, porque eles acreditam em muitas coisas sem evidência alguma. E o ateu ele leva em consideração mais o que a ciência tem promovido por conta de que suas explicações têm que ter embasamento em evidências. Entendi. Muito boa a sua resposta, na verdade. Existe um movimento, né, que ensina, né, isso dentro do cristianismo, que ensina que todo homem recebe o que a gente chama de graça. A graça é o favor de Deus imerecido, que vem pela fé. Sabe? Graça e fé está intimamente ligado. Eles falam que todo homem recebe isso, e a gente chama de graça preveniente. A graça que todos têm, que possibilita eles escolherem a Cristo, a Jesus, nesse caso. Você, como um ateu, né, você considera isso uma realidade? Ou seja, você poderia hoje decidir ter fé e fazer com que a sua vida mude completamente com base nas escrituras? Se sim, por quê? E se não, por quê? Justifica a sua resposta pra gente. Veja bem, no caso, eu até já usei algumas brincadeiras com alguns cristãos, né? Por exemplo, tipo assim, eu já falei assim, se um dia você vê algum avião caindo e morrer só pessoas que não são cristãos, né? Só morrer só pessoas que não são cristãos e os cristãos sobreviverem, aí eu me converto. Porque seria uma forte evidência aí de que esses cristãos estão protegidos ou estão tendo alguma intervenção divina aí a favor deles, né? Mas brincadeira à parte é o seguinte, eu não sei se esse termo graça se refere ao que você adquire durante o seu dia a dia, né? Qualquer coisa boa do seu dia a dia que vocês chamam de graça e por isso atribuiriam a Cristo, né? Essa graça concedida pelo fato de você ter fé. Que para mim, a meu ver, a realidade ela massacra essa ideia, porque tem muitas pessoas que têm muita fé em Cristo, em obtenção de curas, ou conseguir um emprego, alguma coisa, e nunca conseguem nada, ou perdem familiares muito jovens com câncer, ou alguma doença grave, entendeu? E esperam, no caso, que a fé, entre aspas, dessas pessoas sejam correspondidas, né, em uma graça aí para eles. Então, eu entendo que, por mais que aconteça coisas boas na minha vida, ou alguma coisa que eu entenda que seja uma graça, eu não acredito que tenha alguma relação com a fé, no caso, né? Por exemplo, eu entendo que as coisas acontecem tanto para quem é cristão como para quem não é cristão. As coisas acontecem de forma aleatória e depende muito do seu comprometimento no seu dia a dia. Eu entendi o que você falou, mas é assim que é ensinado, né? Que você, como pessoa, recebeu o suficiente para você mesmo se autoconverter, para você desejar acreditar. Entende? É bem isso. Obviamente, a gente já está percebendo que não é assim que funciona na prática, né?
A filosofia é uma coisa, a prática é diferente, né? Eu fico extremamente incomodado quando a filosofia não bate com a prática. E se a filosofia não bater com a prática, eu já descarto também. O ateísmo faz alguma coisa parecida com isso, mas o elemento fé, nesse caso, ele é inexistente, né? Porque vocês não conseguem crer em algo que não há evidências, porque isso não faz sentido para vocês. É compreensível da parte de vocês. Agora, tem uma questão que eu falei com você lá no grupo, que você respondeu muito bem, que eu queria que você respondesse aqui também. E essa é a penúltima pergunta. A última pergunta vai ser a pergunta de fechamento. Essa é a penúltima. Como o ateu enxerga o livre-arbítrio? Eu sei que você já me respondeu, mas as pessoas que vão ouvir não sabem. Então, o ateu, ele acredita em livre-arbítrio? E como é que ele explica isso? Essa daí é mais fácil ainda. Porque o livre-arbítrio, na realidade, na prática, ele não existe, né? Na nossa realidade não existe pessoas com livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, se você for procurar num dicionário filosófico, ele vai colocar lá que livre-arbítrio seria a possibilidade de realizar a sua própria vontade, isenta de qualquer motivo, causa ou qualquer motivo ou causa determinante, né, para as suas escolhas. Então, teoricamente, o único ente que poderia ter livre-arbítrio, caso existisse, seria o próprio Deus, né? Porque ele pode fazer tudo o que ele bem entender, realizar todas as suas vontades sem ter nenhuma causa determinante para isso. Uma pessoa no assalto, por exemplo, a pessoa que está sendo assaltada, ele está com uma arma apontada na cabeça dele. Ele tem livre-arbítrio para entregar seus pertences? Não, ele não tem livre-arbítrio. Ele tem até capacidade de escolher de entregar ou não entregar, mas ele é obrigado a entregar e é contra a vontade dele. Ele não quer entregar aquele objeto, né? Então, só esse exemplo aí que eu adoro usar esse exemplo para demonstrar que livre-arbítrio não existe. Porque tem situações que você você não está livre totalmente para realizar sua vontade. Você está indo contra a sua vontade. É isso aí que você me fez lembrar, né? Isso volta lá para o início, né? Será que não é a tentativa do ser humano de ter livre-arbítrio que cria ainda mais maldade no mundo? Né? Uma vez que o livre-arbítrio é agir do jeito que quer, de forma livre, né, eu posso fazer o que eu quiser com você, né, ou o que eu quiser no mundo, sem me preocupar se isso vai ou não afetar você, e isso acaba criando o mal para você, e quando você vai responder com o seu livre-arbítrio, isso cria mal para mim, isso afeta a nossa família, isso afeta a sociedade, afeta o mundo, ou seja, o mal, né, no mundo, o mal como resultado da mente do homem, ele pode também ser atribuído a uma tentativa de ter uma coisa que ele não pode ter, né? Que um humano impede o outro de ter livre-arbítrio, né? Agora, nessa tentativa que a gente enxerga como o mundo, né? O mundo tenta ter livre-arbítrio, porque o cristão ele não vai ter livre-arbítrio. A Bíblia acaba com o livre-arbítrio do crente. Você não pode fazer um monte de coisa que às vezes você vai querer fazer. Então, o cristão ele não tem definitivamente livre-arbítrio. Os cristãos que você conhece, que são péssimos exemplos, eles demonstram não ser cristãos. É isso, a Bíblia fala isso deles, eles não são cristãos. Parece cristão, tem cheiro de cristão, fala como cristão, mas não é. Agora, o mundo tenta ter livre-arbítrio, e nessa tentativa ele acaba criando mais maldade, infligindo mal a outras pessoas, né? Isso que é bem interessante. Agora, a última pergunta, para encerrar. A última pergunta, e essa você pode responder com o tempo que você quiser. Bom, antes de fazer a última pergunta, eu quero dizer tanto para você como para quem está ouvindo que um ateu é uma pessoa comum, né? Um ateu, ele só assume o que outras pessoas não assumem. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui que você vai concordar comigo. O crente que fala que é crente, mas que não se interessa em conhecer a Bíblia e aplicar o que está ali, ele é basicamente um ateu, só que ele não assume. O ateu, ele é mais honesto, ele assume, eu não acredito nisso, eu não vou viver isso, e pronto.
Isso não faz sentido para mim, beleza? É isso que vai acontecer com a minha vida, eu vou viver desse jeito. Né? Aí cada ateu vive do jeito que quer. Não existe uma regra de fé e prática para o ateísmo. Né? Existe ateus honestos e desonestos. Né? E não existe cristão desonesto. Existe pessoas desonestas. O cristão, ele é honesto. Se é desonesto, não é cristão. Né? Mas, enfim, um ateu não é uma pessoa assustadora, como muita gente pensa. Né? E nem é uma pessoa que você tem que desprezar ou maltratar. O ateu é um cara comum. O ateu é o mesmo cara que está lá no boteco tomando cerveja e que xinga e que depois agradece a Deus. Só que ele é realista, ele trabalha com a lógica dele, ele assume o que ele quer, né? O que muita gente tem medo de assumir. Então há relatos, por exemplo, de pastores que são ateus, mas por medo de perder o que tem, eles mantêm. Sabe? Eles não mantêm porque eles têm fé, eles mantêm porque eles querem continuar bebendo daquilo ali. É interesse próprio, entende? Agora, a minha pergunta final para você. Eu quero mexer com a sua imaginação agora. Não no sentido de te converter, não é isso. Eu quero mexer com a sua imaginação. Eu quero saber o seguinte. O que você faria se você descobrisse na última hora que Jesus sempre existiu? Na última hora, o que você faria? Responde aí pra gente. Agora, o que eu faria na última hora se eu descobrisse que Jesus existe e tal, o cristianismo é uma verdade, e Jesus viesse próximo a mim, o que eu diria para ele? Eu diria, poxa Jesus, por que você não me deu o dom da fé? Porque o dom da fé não é um dom que vem de nós, né? Mas vem de vós. Pois é, a sua resposta ela é completamente teológica e vai contra a resposta da maioria, né? Aí as pessoas diriam, não, você teve a graça ali preveniente, você que não quis acreditar. Mas na prática você sabe que não é bem assim. Bom, vou encerrar então aqui, né, o nosso podcast, a nossa entrevista, e eu quero agradecer a você e dizer que, no fundo, eu desejo que você seja alcançado pela graça de Deus. Né? E eu entendi algumas dúvidas suas, eu percebo que são dúvidas comuns, né? E assim, meu desejo para você é que você creia em Cristo, né? Um dia em que você possa ser alcançado por essa graça, em que você volte a acreditar. Você estava num lugar, realmente não era o melhor lugar, você encontrou respostas que fazem mais sentido para você, e logicamente você foi para esse lugar, que é o óbvio, né? Infelizmente, essas respostas que você encontrou não foram as minhas, foram dos ateus. Há 5 anos você é ateu, e enfim, né, o que eu não posso te desejar nada diferente disso, né? De que você seja alcançado um dia pela graça de Deus. Eu quero agradecer você de novo, cara, de novo, e eu quero manter o contato, porque outras dúvidas vão vir. E aí você vai ser o primeiro a ser consultado, beleza? Vou ficando por aqui. Até mais para quem ouviu até agora aqui, né? A nossa conversa poderia durar muito mais, mas não é assim que funciona, né? Todo mundo tem tempo para fazer as coisas e o nosso tempo para fazer isso aqui vai acabar agora. As crianças estão gritando aqui em casa já, tá na hora de eu parar. Depois eu vou editar esse áudio até você ouvir, vai ter muita coisa para acontecer ainda. Fique com Deus e até mais. Bom, eu só tenho a agradecer também pelo convite, né, para responder esse longo questionário aí. Eu achei bem interessante as perguntas, apesar de a gente divergir um pouco nas ideias, né, mas são perguntas bem interessantes e como você é um cristão calvinista, né, dificilmente conseguiria mudar de ideia com base em simples questionamentos como eu tenho colocado aqui nos meus argumentos, né, nas minhas respostas. Geralmente o calvinista ele é muito seguro no que tem de fé, né? Aquilo ali para ele é imprescindível para a vida dele. Ele dificilmente consegue tirar isso da mente. Então, no caso, ele já se sente um predestinado. Então, dificilmente algum ateu consiga mudar essa concepção. É mais fácil um arminiano, por exemplo,
mudar de ideia do que um calvinista. Porque o calvinista ele já está praticamente preso a essa ideia, né? De estar predestinado e tudo mais. Mas eu agradeço o convite e qualquer coisa estou aí disponível para responder outras questões que vocês tenham com relação ao ateu, né? O ateísmo.